tema que eu quero tratar com vocês nesta manhã é este: Deus está no meio de nós ou não? Qual seria a sua resposta? Fale aí na sua mente, no seu coração. Esta é a questão da escassez e a pergunta pela bondade e pelo poder de Deus. O texto que quero ler é este: E Moisés deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Pergunta que o povo de Israel fez. Em outras palavras, esta pergunta deles é a seguinte: se existem problemas, Deus está presente ou não no meio de nós, em nosso meio, na minha vida? Se eu passo por problemas, por exemplo, da escassez, Deus está presente? Sim ou não? Se a gente fosse aqui resumir ou dizer em outras palavras o que o texto está dizendo é: o povo de Israel foi liberto do cativeiro, foi para o meio do deserto, seguindo na jornada indicada por Deus, com a ideia ou com a certeza de que Deus estava presente. Chegaram num primeiro acampamento, que vocês vão se lembrar, onde não havia comida. No meio do deserto eles não tinham comida. Deus manda o maná, Deus manda as codornizes, e eles então chegam num outro lugar, a um outro acampamento chamado Elim, onde haviam palmeiras, onde havia muita água, enfim, fontes de água. Aí agora eles prosseguem e chegam no lugar cujo nome significa lugar de descanso. Eles estão andando pelo deserto, gente. Seca, né? Quem já conheceu uma parte do deserto de Israel tem sempre lembrado aqui que o território de Israel é ocupado em 60% de deserto. E o deserto lá, eu vou dizer uma expressão aqui, é feio, não é aquela ideia de deserto com aquelas dunas branquinhas, não. É uma areia marrom, escura, né? Pedras, enfim, é um deserto realmente que traz aquela ideia real de escassez. Então eles estão acompanhando, obedecendo a Deus e enfrentam num lugar que deveria ser de descanso e de repouso, não havia água. O segundo problema, a partir do verso 8, diz assim: olha, eles estão sem água, eles estão enfrentando a luta. O problema da água já foi resolvido. A partir do verso 8, surge um novo problema. Mais um problema. Sabe qual é o problema? Então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Mas não é possível. A gente começa a entender por que dessa pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Nós estamos obedecendo. Nós estamos seguindo, estamos fazendo tudo certinho. Claro, com murmurações, como a gente já viu. Mas a pergunta vem certamente ao coração deles. O caminho para a terra prometida era um caminho pelo deserto. Oh, luta grande. E esta é a realidade que eles estão vivendo. Ao invés de descanso, os filhos de Israel encontraram em Refidim a ausência de água e um exército inimigo que combateu contra eles. Essa pergunta é uma pergunta muito comum na filosofia e na teologia, desde sempre.
nos séculos antes de Cristo, do nascimento de Cristo, já havia essa pergunta, nós vamos ver daqui a pouco. É uma pergunta que se chama teodiceia. Teodiceia é uma tentativa de justificar a presença, o poder e a bondade de Deus em meio aos sofrimentos no mundo. A escassez, então, naquele contexto, trouxe para a pauta do povo de Deus esta pergunta: pela presença, está Deus presente entre nós? Pelo poder, Deus tem o poder de resolver os nossos problemas, e pela bondade, Deus quer resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades? É, portanto, uma pergunta que tem recebido em todos os tempos muitas tentativas de resposta, e muitas vezes a gente não encontra esta resposta. Observem que Agostinho de Hipona, ele tentou responder isso pelo meio cristão, dizendo que o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Não é que Deus promove o mal, mas o mal seria a ausência do bem. Lembram certamente de uma ilustração que existe aí na internet. Eu já contei aqui algumas vezes, o famoso barbeiro, que era ateu. Lembram dessa história? Só para relembrar para vocês, um ateu barbeiro estava lá cortando os cabelos de um homem. O homem era um cristão e começou a falar sobre o amor de Deus para aquele barbeiro. O barbeiro disse: eu não acredito que Deus exista. Por que Deus existe? Existe tanta fome no mundo, tantos problemas, tantas crianças que estão morrendo em guerras. Eu não creio na existência de Deus. Deus não existe. O cristão ficou ali sem saber como responder ao barbeiro, até que ele foi saindo depois do corte de cabelo, pagou ali ao barbeiro, foi saindo meio sem saber o que dizer àquela ideia. E lá fora ele encontra um homem todo maltrapilho, com os cabelos sem corte, não é? Todos emaranhados, aquela coisa terrível. Ele olhou e voltou correndo e disse: sabe de uma coisa, eu não acredito na existência de barbeiros. Barbeiros não existem. Ele disse: como? Olha eu aqui. Ele disse: olha, eu fui ali fora, aí tem um camarada ali sentado no chão, com os cabelos todos maltrapilhos, todo descabelado. Não existe barbeiro. Barbeiro não existe. E o barbeiro disse: mas essa questão é muito fácil. Ele está assim porque ele não veio aqui a mim para eu resolver o problema dele. E aí o cristão disse: agora você entendeu porque existe o mal no mundo. As pessoas não vão a Deus. Essa é uma das tentativas de responder a esta questão ou a esta pergunta. Mas muitas vezes tem outras dificuldades aqui para a gente levantar, como nós vamos falar agora. Mas como esse texto, como a experiência do povo de Deus em Refidim, especialmente no contexto da ausência da água, como esse texto responde a esta pergunta pela presença, bondade e o poder de Deus? Algumas coisas que a gente precisa aqui estabelecer. A primeira delas é que o lugar de Deus é sempre no meio dos seus e não na periferia. Sempre no meio e não na periferia. O texto diz assim no verso 7: deu ao lugar o nome de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo de Israel tinha essa compreensão. Para experimentar as bênçãos de Deus era preciso que ele estivesse no meio.
e não na periferia da vida. Dietrich Bonhoeffer escreveu sobre isso, quando ele diz que muitos fazem a pergunta de Deus ou por Deus na periferia da vida. O que ele quis dizer com isso? As pessoas, quando estão morrendo, fazem a pergunta por Deus. As pessoas, quando estão passando por problemas, fazem a pergunta por Deus. As pessoas, quando estão em desespero, correm para Deus. E Bonhoeffer diz: eu não quero falar de Deus na periferia, mas no centro da cidade, no centro da vida. Não apenas nesses momentos extremos, mas em todos os momentos. Meus amados irmãos, Agostinho de Hipona, como eu mencionei há pouco, ele sustentava que o mal não existe, exceto como uma privação ou corrupção do bem. É claro que isso responde até certo ponto esta questão, mas a resposta de Agostinho não explica por que um povo que seguia as suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e afinal de contas, neste sentido, viviam a experiência de Deus no meio, porque eles estavam vivendo nesta situação de seca, de fome, de guerra. Ali nós não tínhamos a ausência ou a corrupção do bem, mas exatamente o contrário, obediência e seguimento. Como resolver essa questão? Há um segundo aspecto que esse texto me chama a atenção. É que a presença de Deus não significa a ausência de problemas. Você sabia disso? Você tem consciência desta situação? Quando o texto diz que a congregação parte em obediência a Deus, que caminha pelo deserto, isso não significou ausência de problemas. Se lembram da nona praga, a praga das trevas, que aconteceu lá no Egito, e que a gente já mencionou aqui algumas vezes, porque diz que as trevas dominaram toda a região do Egito, mas na casa dos hebreus havia luz. E eu mencionei que o fato deles estarem no Egito, é claro que exteriormente às suas casas, eles também experimentaram lutas e desafios. Também eles tiveram que se recolher às suas casas por 3 dias, em quarentena. O povo de Deus também experimenta lutas, problemas, desafios. O povo de Deus também experimenta enfermidades. É interessante. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz assim: estando o profeta Eliseu doente da enfermidade de que morreu. E aí o texto continua. Eliseu, grande profeta, Eliseu que proclamou a palavra do Senhor, Eliseu que fez o que era a vontade do Senhor, não apenas fica doente, mas ele fica doente de uma doença que o matou. Não há, meus amados irmãos, nada no texto que insinue que Eliseu teria pecado contra o Senhor e por isso sofreu esta doença como consequência. Houve um autor nos anos 80 no Brasil, aliás não era do Brasil, mas chegou esse livro, uma tradução, era da Coreia do Norte, Coreia do Sul. Ele então escreveu um livrinho em que ele falava que todo servo de Deus só vai morrer de doença natural, de morte natural, quase que dormindo. E muita gente acreditou nisso. Mas o que a palavra de Deus nos mostra
não somente por essa experiência de Eliseu, mas tantos outros, é que a presença de Deus no meio de nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja, não significa ausência de problemas. Em João 11, 21, Jesus recebe a informação, a notícia da doença de Lázaro. E Jesus mesmo sabe que esta doença é para a morte, que ele morreria com esta doença. Ele diz isso aos seus discípulos. Ele permanece 2 dias, depois de receber essa notícia. 2 dias depois ele segue. Lázaro já estava morto. 2 dias depois ele então segue para a cidade. 2 dias de viagem. 4 dias depois da morte de Lázaro ele chega lá. E quando ele se confronta com Marta, o que é que Marta diz? Ah, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É porque na mente de Marta estava essa ideia de que a presença de Jesus e de que a presença de Deus significa que nós não enfrentaremos lutas, tempestades, dificuldades. Mas não é assim. Nós muitas vezes sentiremos muito mais as dificuldades e as lutas do que os outros que não conhecem a Deus por uma simples razão. É porque nós sabemos o que é que nos aguarda na eternidade. Qual é o ideal de Deus para as nossas vidas? Então muitas vezes nós vamos sofrer muito mais. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Terceiro aspecto, é que a presença de Deus, aí significa manifestação de compaixão e graça. Me chama muito a atenção sobre a irritação de Moisés no começo dessa jornada. Moisés é o líder, enfrenta lá as 10 pragas no Egito, uma batalha com pessoas com quem ele inclusive foi criado, lá no Egito. Moisés foi criado no Egito, ele enfrenta isso, e deixa sua família, e vai para esta terra para ver a libertação que Deus operaria. Mas o que ele enfrenta é murmuração, em cima de murmuração. Olha o que o texto diz no verso 2. Então, o povo contendeu com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. E respondeu Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, preste bem atenção no que eles dizem para Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? É a segunda vez que eles dizem isso a Moisés. Primeiro engano, não foi Moisés que fez eles saírem do Egito, foi o Senhor. Segundo engano, é que o projeto de Moisés seria esse projeto de morte e não de vida. E o texto diz assim, pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse, que hei de fazer a este povo, daqui a pouco me apedrejará. A gente percebe aqui a irritação de Moisés crescendo cada vez mais. E vai ter outras ocasiões. Apesar disso, a Bíblia chama Moisés do homem mais manso da terra. Mas ele vai se irritando com este povo. Ele diz, o que é que eu vou fazer com esse povo, Senhor? Praticamente dizendo, olha, destrói esse povo, não vai ter jeito. Ele está só no começo da jornada. Aí Deus vira para Moisés, diz uma coisa que me parece tão linda, me chamou muita atenção quando eu fui lendo esse texto, quando eu fui percebendo esta ação de Deus, porque a reclamação era contra Moisés, mas era contra Deus. Que existe isso, né? Muitas vezes nós estamos chateados,
tristes com Deus, mas a gente fica com medo de blasfemar contra o Senhor. Aí contra quem a gente reclama? Contra os servos de Deus, normalmente, né? Nós pastores às vezes enfrentamos muito isso. A pessoa tem lá os seus problemas com Deus, mas o culpado é o pastor. Mas eles estavam irritados com Deus. E o que é que Deus faz? Olha a resposta de Deus, está aí nos versos 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Meus irmãos, o que Deus responde, ou a resposta de Deus é isto: cheio de compaixão e de graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus entende as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas. Deus entende quando muitas vezes nós estamos revoltados com uma situação que nos parece injusta. Deus compreende. Se fôssemos nós, faríamos como Moisés. Esse povo vai me apedrejar daqui a pouco, eu não quero mais conversa com esse povo. Mas Deus não. Deus se enche de compaixão. Deus promete sua presença. Confirma que estará presente, aquele Deus que veio com a nuvem, a coluna de nuvem guiando pelo caminho, aquele Deus que veio com a coluna de fogo iluminando o caminho. É o Deus agora que age com compaixão e graça e diz: fere a rocha para que o povo possa beber. A necessidade, a carência deles é real, é o que Deus reconhece. Que coisa bonita, gente. E a gente vê que a resposta de Deus, muitas vezes a morte, é a sua presença e a ressurreição. Foi isso que eu vi ali em Lázaro. Quando Marta diz a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus chora. Olha aí, compaixão e graça. Mas Jesus faz mais. Ele vai lá e toca em Lázaro, chama Lázaro de volta à vida. É o que Deus faz. Esta é a resposta bíblica ou divina à teodiceia, a pergunta pelo poder e pela bondade de Deus. É porque Deus supre as nossas necessidades. A resposta de Deus para a morte é a ressurreição. A resposta de Deus aos problemas e dificuldades que enfrentamos é a bênção da sua presença. E é assim que nós vemos aqui. Em quarto e último lugar, a presença de Deus significa a possibilidade dos improváveis acontecerem. Isso me chamou muita atenção no texto, porque diz assim: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Me chamou a atenção duas expressões. A primeira é: toma a vara com que feriste as águas ou o mar. Toma em tua mão a vara com que feriste o mar. Vara ferir o mar. Mar Vermelho abriu. Com aquela ação de Moisés? Não, com a ação de Deus. É algo totalmente improvável. Se lembra que eu já mencionei? De um lado o povo de Deus tinha uma cordilheira de montanha, de pedras, impossível de escalar. 600.000 homens, sem contar crianças e mulheres.
Do outro lado, eles tinham um forte nas fronteiras do Egito. Atrás de si, o exército inimigo do Egito. Diante de si, o mar. O mais improvável era isso. É que o mar se abrisse, irmãos. A gente podia pensar em várias opções aí, mas jamais imaginar isso. Que Deus ia abrir aquele mar para que o povo passasse pela terra seca. E agora, Deus diz a Moisés: toma esta vara com que feriste o mar, as águas do mar, e vai e fere a rocha. Há um ditado popular que a gente conhece muito: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado bastante interessante, não é? Para a gente dar estímulo para as pessoas, mas quanto tempo leva para uma água furar uma rocha? É um negócio que demora, não é? A não ser com essas máquinas de pressão hoje em dia, que é mais fácil, né? Mas aqui não. Aqui Deus diz algo que era absolutamente improvável: fere a rocha com a tua vara. Ela vai abrir. Ela vai verter água. Algo improvável estava para acontecer, meus amados irmãos, porque a presença de Deus não na periferia apenas, mas no centro da nossa vida, significa que os improváveis podem acontecer. Os impossíveis para os homens são possíveis para o Senhor. Concluindo, eu quero trazer para vocês nesta manhã essa pergunta: Deus está no meio de nós ou não? Diante da pandemia, diante de tudo isso que tem vindo sobre nós, Deus está em nosso meio ou não? A resposta para esta pergunta depende de cada um de nós, de darmos lugar em nossa vida, no centro da nossa vida, ao Senhor e a Jesus como Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a enfrentar estas tempestades muitas vezes que vêm sobre nós.